Então, as causas de câncer, vamos voltar lá, que nós já conversamos. É a deficiência de nutrientes e o excesso de toxinas. E isso leva a uma disfunção mitocondrial, acoplado a um conflito emocional. E isso leva a uma mutação genética, via epigenética. Então, não é genético o problema. O problema é mitocondrial. Se eu vou tratar o câncer, eu tenho que consertar a mitocôndria. Tem que ser um tratamento mitocondrial para eu melhorar. Porque o que eu quero de um paciente com câncer? Eu não quero que o tumor desapareça. O tumor pode ficar lá se ele ficar quietinho. Eu quero o seguinte, eu quero que ele tenha longevidade, viva mais, com qualidade de vida. São duas coisas que eu tenho que olhar num paciente que eu vou tratar com câncer. Se ele vai viver mais, com melhor qualidade de vida. Não adianta ele viver mais 90 dias sofrendo, vomitando, o cabelo caindo. E ele viveu sem sair da cama. E ele viveu mais 90 dias. Eu não ajudei ele nada. Eu só prejudiquei a família. Só trouxe mais problema para a família. Eu tenho que ter longevidade com qualidade de vida. Se eu fizer isso e não matar o câncer, está tudo bem. O câncer está lá. Não tem gente que tem doença cardíaca e vive a vida inteira com doença cardíaca? Não tem gente que tem doença hepática e vive a vida inteira com doença hepática? Pois é, se eu vejo o câncer como uma doença crônica que pode ser curada, eu posso conviver com ele desde que ele não me mate, desde que ele não interfira na minha qualidade de vida, eu volto a trabalhar, eu volto a dar aula, eu volto a fazer o que eu fazia. Qual o problema? Estou entendendo? Mas nessa preocupação de matar o câncer, eu acabo matando o dono do câncer. Esse é o tratamento que tem aí. Eu vou matar o câncer, mas acabo matando o dono do câncer. Estão entendendo? Porque eu não vou na causa. E vem as recidivas. Pergunta para pessoas que têm recorrência como é que é. Se eu tenho um câncer, eu sou tratado, e aí ele me fala que está curado, porque passaram 5 anos, com 5 anos e 3 meses vem uma recorrência, ele é mais agressivo que a primeira vez. Isso eu posso te garantir. A literatura mostra isso. Porque a quimioterapia, no caso, matou as células cancerosas, menos agressiva. As mais agressivas não conseguiu matar. Então houve uma seleção darwiniana. Ele vem mais forte ainda. Geralmente, quando tem uma recorrência, quando tem uma recidiva, ele vem mais forte. Está entendendo? Então, causas de câncer. 5 a 10% é genético. Tá? Só isso. 15% é vírus. E o restante é ambiente, estilo de vida, alimentação e etc. É o que você vive, é o que você tem controle. Mais de 40% das mortes no câncer tem como causa a caquexia, ou seja, a pessoa para de comer, perde a fome, não tem nada que faça ela comer, ela vê comida, ela tem nojo, ela perde, ela entra num quadro de sarcopenia, ela perde a musculatura toda, ela fica magrinha, a única coisa protuberante é o tumor, que vai crescendo cada vez mais, e ela morre de inanição, ela morre de desnutrição. Caquexia é um quadro desnutricional. E é a principal causa de morte. Olha lá, no câncer, 40%. Tá? Seja inteligente, não conte com a genética de seus avós para salvar você de um estilo de vida destrutivo. Eu fumo, eu bebo, porque na nossa família tem uma genética boa. A genética vai te segurar até um certo ponto. Você começar a abusar de um amigo seu, por mais amigo que ele seja, ele vai deixar de ser seu amigo. Isso eu posso te garantir. Não é verdade? Se você começar a abusar muito da sua genética, vai chegar uma hora que a genética não vai dar conta. Tá bom? Então seja inteligente. Não tenha estilo de vida destrutivo. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. O corredor de 100 metros, ele sabe que em 10 segundos acabou a corrida. 10, 12 segundos acabou a corrida. O maratonista, ele sabe que ele vai correr horas. Ele não pode fazer demais, porque senão ele não aguenta. Ele não pode correr além do momento. Ele tem que criar um passo inteligente, uma passada inteligente para chegar. A vida é a mesma coisa. Eu não posso colocar tudo hoje. Vai ter o amanhã. Eu tenho que criar um esquema onde eu dou tempo para o meu corpo se recuperar.
Porque o corpo, ele recupera à noite. Um paciente com câncer, você vai ver na hora que eu entrar no tratamento, ele tem que ter um sono reparador. Você tem que ter pelo menos 5 horas de sono corrido, sem acordar, para liberar uma série de hormônios importantes. Você tem que dormir 7 horas e meia, mas pelo menos 5 horas corrida. Se você deitou às 10 e acordou às 3h10 da manhã, pelo menos você dormiu 5 horas e 10 minutos. Você passou de 5 horas, então já começa a ser reparador. O ideal é você pôr a cabeça no travesseiro e acordar no dia seguinte. Poucos brasileiros conseguem fazer isso. Você lembra lá da história, lá atrás, que nós discutimos entre quem vem primeiro, se foi a genética ou se foi a disfunção mitocondrial. E a insuficiência respiratória, instabilidade genômica e insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória celular veio primeiro do que a mutação genética. Aí no slide. Mas isso aí entra num ciclo vicioso. Vocês estão vendo aí o DNA, ó, o simbolismo do DNA. O Dr. Bruce Ames, que tem 90 anos de idade, continua trabalhando, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, estimou que o nosso DNA nuclear é submetido a até 10.000 golpes por dia, que tem o potencial em causar uma mutação que poderia levar ao câncer. E por que não leva? Porque nós temos um sistema de reparo. A gente sacrifica, destrói o DNA durante o dia e repara ele durante a noite. Por isso que o sono é importante. Porque na hora que você está dormindo, você está reparando esse processo todo. Está entendendo? Então você tem também os genes de supressão. Mesmo que apareça algum tumor, o gene de supressão vai lá e manda ele calar a boca. Mesmo que haja uma mutação do próton congêneros em oncogêneros. A doença pode ser um instrumento altamente pedagógico e até transcendental. Você sabe o que quer dizer transcender? Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu. Não interessa o que aconteceu no seu passado. Todo dia é um dia novo. O sol nasce de novo. O ser humano é o único ser no planeta Terra que tem a habilidade de transcender, de começar de novo. Então, às vezes, você precisa de um problema para poder mudar de patamar. Então, eu digo o seguinte, que a gente tem que ter uma pausa para reflexão. Eu falo para o paciente assim, ó, e aí, o que você aprendeu com a doença? O que você aprendeu com o seu infarto do miocárdio, no caso da cardiologia? O que você aprendeu com o seu câncer, no caso da oncologia? Quais foram as mudanças de prioridade na sua vida? O que você passou a dar mais valor? O que você passou a dar menos valor? Porque a doença causa isso, é só você perguntar para você mesmo. O que hoje você dá valor, mas que não se importava antes da doença? Traz novos paradigmas para você. Como a doença fez de você uma pessoa melhor para você mesmo e para o seu próximo. Porque nós estamos aqui nessa vida para quê? Não é num processo de evolução? Se eu não tenho problema nenhum na vida, eu não tenho nem oportunidade de evoluir. Mas o problema tem que ser considerado meu amigo, porque ele vai me ajudar, vai me jogar para frente. Pensa em você mesmo. Qual foi o maior problema que você já teve na vida? Olha como é que você ficou diferente e melhorou graças a ele. Coisa que você não fazia, você faz. Prioridade que você não tinha, você tem. Quais são os seus planos para os próximos 10 anos? O paciente com câncer, ele tem que ter uma perspectiva de futuro. Aliás, todo mundo tem que ter uma perspectiva de futuro. Se você tem uma perspectiva de futuro, segunda-feira é o melhor dia da semana. Você pergunta para uma pessoa assim, qual é o melhor dia da semana? A pessoa responde, sexta-feira. Eu sei que ela não está congruente com a perspectiva de futuro. Ela não está vivendo a vida plenamente. Porque a pessoa que está apaixonada, ela está fazendo uma contribuição para a humanidade. E segunda-feira, que bom, começa tudo de novo. Entendeu? Os nossos problemas são os nossos melhores amigos.
doença pode ser uma amiga sua, que vai lhe jogar para frente, que vai mudar o patamar que você está vivendo. Certo? Então, faça uma reflexão sobre isso. Mesmo que você não tenha câncer. Pega um problema que você teve, analise ele e vê onde é que você chegou. Vê o que ele trouxe de bom na sua vida. Você vai ver que, na realidade, os melhores amigos que nós temos são os nossos problemas. Porque, para resolvê-los, nós tivemos que mudar, tivemos que evoluir. Olha o que o Carl Jung dizia. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. E o que você nega lhe domina. O que você aceita lhe transforma. Você tem que aceitar o câncer. Ah, por que eu? Porque você era a bola da vez. Só isso. Aceite isso e você vai se transformar. Não fica brigando com Deus, porque eu? Porque tinha que ser alguém. E você vai ver que no final é um benefício. E depois que você vence uma doença, você pode ajudar muitas outras pessoas. É igual o soldado que vai para a guerra, é ferido, ele volta da guerra, ele tem orgulho da cicatriz que ele tem no braço ou na perna. Ele tem orgulho daquilo. Então a pessoa fala, eu passei por isso, então eu sei o que é. O médico que fica doente, que tem o câncer ou que tem um infarto, ele fica muito mais humano, porque agora ele foi paciente, ele ficou do outro lado da história. Certo? Câncer foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu já escutei isso, e já escutei muitas vezes. Infarto do miocárdio foi a melhor coisa que aconteceu comigo. É só eu começar a conversar com o paciente e fazer essas perguntas. Como é que é o infarto? O que o infarto trouxe para você de bom? Porque nada vem absolutamente ruim, só ruim, ou só bom. Sempre vem misturado. E se você focar no bom, se eu pedir você para olhar tudo que tem de verde aí onde você está sentado, e pedir você para fechar os olhos, e você me descrever o que tem de azul, você vai dizer, não vale. Eu estava focado no verde, eu só olhei verde. Pois é, se o seu filho volta da escola, você pergunta todo dia para ele e para ela, de bom na escola hoje. Primeiro dia ele vai dizer nada, segundo dia nada, aí ele vai começar, ele e ela vai começar a observar o que aconteceu de bom na escola, para contar o que aconteceu de bom. Se eu vou procurar o bom, eu vou encontrar o bom. Se eu procurar o ruim, eu vou encontrar o ruim. Então eu começo a procurar o foco no bom. Se eu focar no verde, eu não vou ver o azul. Entendeu? Porque a minha consciência tem um limite de foco. Se eu focar nas coisas boas que a doença está trazendo, vai ser mais fácil eu passar por ela. Certo? Então deixa eu fazer uma analogia para você aqui. Isso aqui tem uma ostra. Você sabe que a ostra produz pérola, né? A ostra tem duas lá, a tampa inferior e a tampa superior. Então, vamos colocar aqui que a tampa inferior é a parte física e a tampa superior é a parte metafísica, seja lá qual for. Não é física, é além da física, metafísica. Então eu tenho que ter no câncer a parte física e a parte metafísica. E nesse sofrimento do câncer. Quando a doença se for, eu pergunto, qual é a pérola que ela vai deixar? Porque está aí, ó. A ostra deixou aí, olha o legado dela aí. Ela deixou uma pérola. A doença deixou um legado. Qual o legado? Quando ela se for, qual é a pérola que ela vai deixar para você? Então, se o paciente começa a ter esse pensamento, ele começa a criar uma perspectiva de futuro, de cura.